Boa tarde ao auditório da Lafões FM. Na análise aos jogos que aconteceram no fim de semana passado, eh, um fim de semana que não teve todos os campeonatos em funcionamento, fruto também de estarmos a caminhar para o fim de algumas fases intermédias de alguns campeonatos. No campeonato de Júniores, na fase nacional de promoção, não tivemos jornada este fim de semana, visto ter sido a jornada de transição entre a primeira e a segunda volta na fase então de promoção onde se encontra a equipa do Tondela. Já na fase de manutenção, isso sim, deu-se a sétima jornada este fim de semana, também que assinala o fim da primeira volta desta fase de manutenção, e uma jornada que até se pode considerar positiva para o nosso distrito. Por um lado, a equipa do Oliveira de Frades, com uma vitória expressiva em casa do Estação da Covilhã, e assim a cimentar cada vez mais a sua recuperação nesta segunda fase da prova. Tem inclusive todas as equipas que participam nesta fase de manutenção o melhor registro da segunda fase, e com estas vitórias sucessivas umas após outras vai cada vez mais distanciando-se dos lugares de despromoção, e então a conseguir a recuperação que tanto se ambicionava então no início desta segunda fase. Já o Académico de Viseu, que se deslocava à casa de um adversário direto, o Núcleo Desportivo Social da Guarda, não conseguiu ir além de um empate a uma bola, e como tal é um resultado que, mesmo sendo um ponto conquistado em casa do adversário direto, não permite ao Académico de Viseu estar em posição tranquila na tabela. Está no primeiro lugar da despromoção direta desta Série C de manutenção, e com os mesmos pontos deste Núcleo Desportivo e Social da Guarda, e terá forçosamente que fazer bem melhor na segunda volta desta segunda fase, se para o ano quiser marcar presença no Nacional da segunda Divisão de Júniores. Já no que diz respeito ao Campeonato Distrital de Júniores, na Zona Norte tivemos jornada de reposição de jogos em atraso, para então entrarmos nas jornadas decisivas desta primeira fase. Como estava a dizer, na Zona Norte, além do movimento da Beira Santa Cruzense, que diz respeito à luta pelos últimos lugares, o jogo de interesse foi o Crasto Penalva de Castelo, que terminou empatado a uma bola, e como tal a equipa do Penalva de Castelo desperdiça uma boa oportunidade para se colar à equipa do Sporting Lamego no segundo lugar da tabela classificativa. E com este empate, contudo, a equipa fica a apenas 2 pontos do Sporting Lamego. Sporting Lamego será exatamente o adversário da próxima semana. Então teremos aqui um jogo que não tem outro nome, é um jogo decisivo para ver quem é que vai marcar presença na fase final das Júniores, e que vai opor Penalva do Castelo a Sporting Lamego, num jogo de vida ou morte para ambas as equipas. Já na Zona Sul disputou-se a penúltima jornada da primeira fase. O Represença, a equipa que já estava classificada para a fase final, a ter facilidade e a vencer o seu jogo por 3-0. Já quando se esperava que a equipa de Mortágua conseguisse assegurar uma tranquila passagem à fase final, bastava-lhe apenas um ponto. Se tivesse empatado este fim de semana em casa do Moelos, já tinha garantido então também acesso a essa segunda fase, mas perdeu por 3-1 em casa do Moelos. Ora, o Moelos é exatamente a equipa que neste momento impede a equipa do Mortágua de festejar a ida à fase final, e leva todas as decisões para a última jornada. O Mortágua terá forçosamente que vencer então o seu último jogo frente ao Viseu e Benfica. Não poderá desperdiçar mais nenhum ponto. Tudo bem que também depende do resultado do Moelos, mas tem que fazer o seu trabalho de casa e não se pode desleixar quando já nesta reta final, quando tudo apontava num sentido, as coisas podem ficar complicadas se o Mortágua não manter a eficácia que manteve
ao longo das 15 primeiras jornadas deste campeonato. No campeonato de juvenis, no campeonato nacional, tivemos este fim de semana um derby entre as duas equipas de Viseu no campeonato nacional de manutenção. A equipa do Académico de Viseu e do Repeses defrontaram-se e empataram a uma bola. O resultado esse que apenas adiciona um ponto às suas classificações, que, como desde o início são perfeitamente tranquilas, quer para uma, quer para outra equipa. No campeonato de juvenis também foi um fim de semana onde se realizou apenas acertos de calendário, onde a equipa do Craques de Lamego conseguiu garantir a ida matemática à fase final. Tudo apontava nesse sentido, faltava apenas a confirmação matemática, que surgiu com a goleada expressiva frente à equipa do Crasto por 5-0. Como tal, Craques de Lamego já não deixar nenhuma dúvida e acompanha assim Derizes, Tondela e Lusitano de Vilminhos na ida à fase final. Na Zona Sul também só um jogo, este fim de semana, um jogo em atraso da jornada anterior, onde o Tondela venceu a equipa do Ranhados por 8-0, Tondela o líder desta prova e até agora também aproveitar este jogo certamente para começar a preparar então essa fase final. Já no campeonato de iniciados, tudo na mesma no que diz respeito aos primeiros classificados. Na Zona Norte, o Sinfãs não jogou, pois o seu jogo relativamente a esta jornada já tinha jogado há uns meses atrás frente ao Ferreira Daves, e como tal, Craques de Lamego e Vouzela, as equipas imediatamente a seguir, nos seus jogos deste fim de semana, venceram os seus adversários e assim continuam na guerra pela ida à fase final, acompanhar o Sinfãs nessa ida à fase final e nesta jornada todas as distâncias e todas as diferenças entre as duas equipas a manterem então para a próxima ronda. Na Zona Sul, nada de novo também, Tondela, Pinguinzinho e Viseu 2001 a vencerem os adversários desta ronda e também não trazerem nada de novo àquilo que já se conhecia das semanas anteriores. De referir também, e passei sem querer, o Campeonato Nacional de Iniciados, um fim de semana que acaba por ser positivo para a equipa do Lusitano de Vilminhos. Venceu em casa do primeiro, da São Joanense, por 1-0. Além dos 3 pontos, um resultado que dá confiança e motivação para que a equipa do Lusitano prossiga o sonho da manutenção no Nacional do Escalão. A equipa do Represenses a bater o Crasto num derby distrital por 2-0, e se no caso do Represenses já não contava muito no sentido de olhar para a questão da manutenção, porque isto é uma questão de tempo até ela ficar matematicamente assegurada. Já para o Crasto, foi um fim de semana que confirma então a descida da equipa castrense aos distritais. Para o ano então a equipa do Crasto vai militar no campeonato distrital da Associação de Viseu no escalão de iniciados. A outra equipa do distrito, o Académico de Viseu, não conseguiu repetir o resultado da primeira volta frente ao Taboeira. O seu adversário mais direto na luta pela manutenção perdeu, deixou fugir então este Taboeira, que se começa a distanciar da Académico de Viseu, e as coisas começam a ficar complicadas então para a equipa academista, no sentido de garantir a manutenção, que não poderá pôr em questão todo o trabalho todo o trabalho positivo que se fez no início então nesta segunda fase de iniciados. Voltando a olhar agora para o futebol de 7, no Sub-13 Série A, o Viseu e o Benfica B com uma vitória expressiva sobre o Viseu 2001 por 6-1, lidera a Série A então com mais 5 pontos que o segundo, o Lusitano de Vilminhos, que também venceu o Canas de Mínimo por 3-1. Então, certamente que a discussão estará entre estas duas equipas, sendo que esta equipa do Viseu e Benfica B, até agora, e ao cabo da primeira volta desta segunda fase, será a única equipa 100% vencedora. Na Série B, a discussão que existe na Série A prende-se entre Represenses e Académico de Viseu, com a mesma distância pontual que na Série A, com vantagem para o Represenses, que tem mais 5 pontos de vantagem, que também se afigura como principal candidato
a ir ao play-off de campeão do escalão. Nos sub-12, quando estamos pertíssimo do fim da primeira fase, a equipa do Rezende já garantiu a ida à fase de apuramento de campeão, há algumas jornadas a esta parte, mais uma vitória expressiva este fim de semana em casa do Oliveira de Frades, e a guerra vai se cingir a casa do Benfica de Viseu e o Lusitano de Vilmoinhos, que nas duas jornadas que faltam disputar irão então guerrear então pelo segundo lugar de acesso a essa fase da competição. Na Série B, a equipa dos representantes continua no primeiro lugar com mais uma vitória este fim de semana e a guerra pelo segundo lugar está neste momento entre Pestinhas, Académico Viseu B e Pinguinzinho. Todas as equipas venceram, ou melhor, a equipa do Pinguinzinho não venceu, folgou este fim de semana e todas as decisões também adiadas, então mais uma semana neste escalão de sub-12. Nos sub-11, nos Benjamins, novo líder na Série A, a equipa do Viseu 2001 ascendeu ao primeiro lugar depois da vitória sobre o Sátão por 2-1, e na Série B, é a equipa de Represenses que tem um trajeto 100% vitorioso. Desta feita foi a São Pedro do Sul bater a Futelafões por 6-0 e tem 5 pontos de vantagem para o segundo classificado, a equipa do Carasto, no fim então da primeira volta desta segunda fase do campeonato. Por fim, na série, ou melhor, no escalão de sub-10 de Benjamins, destaque para os resultados da Série A, onde Craques de Lamego, líder desta competição até o momento e com um passaporte garantido já para o apuramento de campeão, sofreu a sua primeira derrota da época, perdeu curiosamente frente ao segundo classificado Viseu e Benfica, que assim também se tenta aproximar ao máximo então da ida, ou melhor, de um lugar que dê acesso à ida à fase de apuramento de campeão. Na Série B, o Pinguinzinho, com mais uma goleada expressiva, desta feita sobre o Santo André, reforça ainda mais a sua liderança de 4 pontos para o segundo classificado Represenses. Represenses que também venceu, curiosamente, pelo mesmo resultado, 8-0 sobre o Viseu 2001, e como tal, estas duas equipas, ainda que no caso do Pinguinzinho já garantiu matematicamente a presença na segunda fase do apuramento de campeão, o Represenses também será questão de mais jornada, menos jornada, de garantir então esse lugar que também tudo indica que será seu então nessa disputa pelo apuramento de campeão, então com Pinguinzinho, Craques de Lamego e veremos então quem será também o outro segundo classificado da Série A de Sub-10. Um abraço e então até a próxima semana.